Então, gente, bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Mais gente entrando. Nós vamos dar início à apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Ilaíla Ketley Costa de Moraes, do curso de bacharelado em jornalismo. O trabalho é intitulado O Conflito Israel-Palestina em Charges da revista Pirralha, um estudo de caso à luz da análise do discurso chárgico. Participam dessa banca como avaliadores a professora Gabriela Vilela Palmeira Ferreira, avaliadora interna do curso de jornalismo, e como avaliador externo o professor Tiago Vasconcelos Modenese, da UFPE. Eu me chamo Amaro Braga e fui orientador da Ilaíla nesse processo. Ilaíla, você tem aí 15 a 20 minutos para fazer sua apresentação. Depois eu vou pedir que os professores façam seus comentários e arguições, e você também vai ter direito à réplica, né, para dirimir as dúvidas e eu responder as perguntas que aparecerem. E, posteriormente, a gente se retira para fazer uma avaliação para poder ver a questão da aprovação ou não do seu trabalho. Ok? Tá bom. Então, por favor, fique com a palavra. Oi, gente. Bom dia, né? Que ainda é dia. Quero agradecer a todos vocês que vieram. Lotou a sala, tanto que o professor achou que era spam, que estavam invadindo a sala. Então, eu convidei só a gente que é muito importante para minha trajetória, né, acadêmica. Vocês todos sabem que são. E eu quero agradecer também ao professor, que apesar de ter sido um prazo curto, ele foi muito compreensivo e foi um ótimo orientador, graças a Deus. E aos professores que foram convidados e aceitaram, apesar da gente estar no final do período já. Como o professor Amaro falou, o meu trabalho de conclusão de curso é uma monografia intitulado, né, O Conflito Israel-Palestina em Charges da revista Pirralha. Um estudo de caso à luz de análise do discurso chárgico. Eu vou explicar porque eu estou olhando para esse lado, gente. Eu estou olhando para esse lado porque eu estou olhando para a TV, porque eu não consigo enxergar. Aí a Alice está aqui de técnica e eu estou olhando para cá, que é onde eu consigo ver, tá? Aí por isso que eu estou olhando o slide dessa forma. E é isso. Enfim, inicialmente eu comecei meu trabalho a partir da contextualização histórica do conflito, que eu acho que é muito importante, apesar da gente estar vendo, né, muitas notícias sobre o caso Israel-Palestina, não sei se todo mundo se preocupa em aprofundar, porque é um conflito longo e muito complexo, né, que remonta desde o século XIX. Então, é importante que a gente entenda inicialmente. Ele é fundamentado por disputas territoriais, étnicas e políticas que não envolvem apenas Israel e Palestina, mas envolvem outros países que financiam o conflito, como eu vou aprofundar depois, como é o caso dos Estados Unidos, que aparece, inclusive, em algumas charges da revista Pirralha, com certa frequência, inclusive, e ele foi intensificado no mandato britânico, que foi desde 1917 até 1948, com a criação do Estado de Israel. Para quem não tem muito conhecimento em relação a essa questão religiosa, é porque os israelenses, né, eles acreditam que tem uma terra prometida e que a Palestina faz parte dessa terra e que eles deveriam se apropriar dessa terra, né? A partir disso, teve início o Nakba, que é catástrofe em árabe, que foi a expulsão de 700 mil palestinos, que foram expulsos da região, nessa época. Foi aí que começou a diáspora e a luta por autodeterminação do povo palestino. Como eu explico mais adiante, o meu trabalho de conclusão de curso, ele é baseado na defesa da autodeterminação do povo palestino, embora existam trabalhos que defendem, enfim,
a parte israelense, ou vão tratar da humanização dos dois lados, mas no meu caso, sem inviabilizar outros estudos que tratam dessa questão, o meu trata especificamente apenas da humanização do povo palestino, tendo em vista o disparate de forças e a diferença absurda que tem, e, enfim, as notícias envolvendo a diferença de tamanho, de proporção de força que tem o Estado de Israel contra os civis palestinos, né, que andam sofrendo. E é isso, pode passar. Passa, eu sei. É outra. É você que tem que passar. Desculpa, gente. Enfim, aí esse conflito, ele é um conflito antigo e atualmente os desdobramentos contemporâneos envolvem a ocupação de Gaza, da Cisjordânia e da Jerusalém Oriental. E aconteceram guerras sucessivas, em 1948, 1967, 1978. Aprofundado, sobretudo, principalmente pelo colonialismo e a resistência palestina, que, inclusive, foi o que evidenciou, como é que eu posso dizer, que causou o aumento dos ataques em 2023, que foi quando o grupo terrorista Hamas atacou, matou, acho que 1.200 ou 1.500, 1.200 israelenses, e o que fez com que eles voltassem as forças contra os civis palestinos, né? De forma desproporcional. E é isso. E, nesse caso, a mídia hegemônica tende a suavizar o conflito, e a gente vê, tipo, a cobertura global dos acontecidos, a gente vê na internet, sobretudo agora nas redes sociais, mas muitos dos portais da mídia hegemônica tentam minimizar os danos das ações de Israel, não usando, por exemplo, o termo genocídio, que são termos legitimados no meu trabalho através dos autores, e terrorismo, enfim, outros termos que são aspas mais extremos, né? Que realmente definem literalmente o que está acontecendo. Pode passar. Certo. Aí, como eu falei, eu utilizo uma base teórica humanitária e anticolonial, que afirma, basicamente, a partir de Aprile, como vocês estão vendo no slide, que o que ocorre em Gaza não pode ser reduzido a uma guerra de operação militar. É, na realidade, um genocídio em curso. Então, eu reafirmo isso várias vezes no trabalho, inclusive a partir de uma resolução da ONU, que, em 2024, apontou que Israel realizou 4 dos 5 atos que são considerados genocídio contra os palestinos. E eu vou falar agora. Que é matar membros do grupo, causar lesões corporais e mentais graves a membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de vida calculadas para provocar sua destruição física total ou parcial, que foi o que aconteceu, por exemplo, o bloqueio da ajuda humanitária, que a gente viu, né? Destruição de infraestrutura, deslocamento forçado, etc. e tal. Tanto é que eles constroem as casas e eles destroem. Então, isso é uma coisa infinita. E a gente vê isso sendo direcionado aos civis, né? A quarta medida é impor medidas destinadas a impedir nascimento dentro do grupo. Que a gente pode considerar isso como a destruição do sistema de saúde e a falta de acesso a cuidados maternos. Tanto é que a gente vê o apelo dos perfis que falam sobre o sofrimento palestino, principalmente nas crianças e nas mulheres, né, que estão sofrendo bem mais do que as demais pessoas da população. Nesse ponto, eu tomo como partida que existe uma disputa de narrativas, obviamente, e um silenciamento. Por isso, eu decidi escolher uma revista que é uma revista pequena, uma revista que, inclusive, eu descobri ela depois de muita pesquisa, ela saiu em algumas notícias, mas notícias pequenas, sabe, não da mídia geral. E, obviamente, existe uma disputa simbólica, uma disputa de narrativas,
E eu utilizo como base teórica a ideia de que a pirralha é uma grieta, ou seja, ela é uma rachadura dentro da mídia hegemônica que mostra as vozes silenciadas, que são os jornalistas pequenos, né? Como eu falei anteriormente, eles recusam utilizar termos como genocídio, apartheid, limpeza étnica. Existem alguns portais que são, vou ter que afirmar, de esquerda ou esquerda radical, que tendem a usar esses termos, inclusive nos títulos. Inclusive, se a gente for fazer uma leitura rápida dos títulos, tendo em vista o posicionamento político, a gente percebe já pela chamada, né? E é isso. Pode passar. Nesse sentido, a pirralha, ela serve como... Pode passar. Eu que tenho que passar. Eu achei importante também trazer no trabalho que eu tenho respaldo jurídico para defender essa resistência dentro do direito internacional, que defende a autodeterminação dos povos e que, como vocês podem ver aqui no slide, segundo as cartas da ONU, né, povos sob a dominação colonial possuem o direito de lutar por todos os meios compatíveis compatíveis com a necessidade ou como eles estão sendo atacados, né? Então, eu tomo como partida a ideia de que não tem como comparar as forças israelenses contra os civis palestinos que possam estar se defendendo, né? Como eu digo aqui, assimetria entre ocupante e ocupado e colonialistas e regime de apartheid não têm o direito de defender suas ocupações. O direito de autodefesa deve ser reservado aos ocupados. Pronto. Agora eu vou falar da revista Pirralha. A revista Pirralha, ela surgiu em 2022 e ela surgiu a partir da ideia de jornalistas, cartunistas, chargistas, ilustradores, etc. e tal, que queriam juntar em um lugar só as ideias que as artes que eles já faziam e as produções políticas de protesto também, de resistência, nos próprios perfis deles, das redes sociais. Então, ela é uma publicação independente, inclusive, depois eu vou mandar o link para vocês terem acesso, e ela tem... ela diz mesmo no expediente, se posiciona de forma muito explícita em outros textos, não só nessa edição sobre Gaza, mas em outros textos de protesto, que eles fazem um humor político a serviço da comunidade. Inclusive, o expediente fala sobre isso. Eles fazem um humor a serviço da liberdade. Então, traz um caráter revolucionário e anticolonialista, enfim, que é o que eu defendo no meu TCC. A edição analisada é de 57 charges e é de 19 artísticas. O tema é um único Gaza, por isso eu escolhi a revista completa, eu não fiz um recorte, decidi fazer tudo, né? E a edição é dedicada à memória de Ikenga, que é um dos chargistas, que é Bonifácio, o nome dele, que ele tem, inclusive, parece que 5 charges durante a publicação, e ele morreu durante a produção da edição. Inclusive, é a primeira e única edição deles, então eles continuam postando textos no site da revista Pirralha, mas a única forma de reunir mesmo foi nessa edição que eu estou analisando, né? Inclusive, tem como comprar físico, etc. e tal. Como eu falei, o corpo já pesquisa são 57 charges, o recorte é uma edição única, o critério que eu usei foi a totalidade das produções sobre a Gaza, todos falam sobre isso, inclusive, como eu vou explicar depois, eu percebo que parece que eles contam uma história a partir das charges. A primeira charge tem o Welcome to Gaza, tipo, mostrando para você entrar em Gaza, e o último é a morte e segurando a bandeira da Palestina, já mostrando como que representando toda a chacina, né, que eles causaram. A homogeneidade temática, unidade editorial e força crítica e simbólica expressiva. Foi isso que me fez escolher esse corpo de pesquisa, né? Para tanto, eu trago a definição de Braga. No meu trabalho, trago outras definições, mas decidi trazer essa definição, que é uma definição muito boa, resume bem, é fácil. As charges são desenhos cômicos e reflexivos acerca de um determinado acontecimento ou problema político.
social, cultural, temporalmente alocado. Ou seja, para ser uma charge, ela tem que ser algo que a gente consegue localizar no tempo, tem que ser algo que fala de um tempo específico e tem que ser o tempo do agora, certo? Tanto é que o Miani, o autor que eu uso como principal referencial, ele fala que, inicialmente, a charge ela tem o poder da temporalidade, né? Ela conta uma história do agora. Mas quando ela perde essa força do agora, ela ganha um caráter histórico, ela vira uma fonte histórica, né? Que é o que vai acontecer com a revista Pirralha quando não for um evento, enfim. Talvez demore a acabar, mas se o evento acabar, né? Deixar de ser atual, vai virar uma fonte histórica, né? As características principais da SAGE são natureza, política e dissertativa, ela tem que ter necessariamente isso, articulação entre texto e imagem, não necessariamente sempre tem texto, mas sempre tem uma imagem que comunica, tem que ter uma crítica ideológica explícita, mesmo que a gente tenha que interpretar, quer dizer, a charge está explicitando a crítica. Você pode dizer que não percebeu, mas ela está inserida na charge. E inserção em acontecimentos recentes, certo? Atuais, que a gente consegue localizar. Para isso, no meu trabalho, eu trago a distinção entre charge e cartoon, porque muita gente faz a confusão, né? Inclusive, a gente vê na escola e acaba esquecendo, né? Que são gêneros que a gente estuda no fundamental. A charge, como eu digo, é um fato político atual, e o cartoon é um humor atemporal. Quando a gente analisa, coloca um do lado do outro, a gente consegue analisar com mais facilidade, certo? Outra coisa é que pode passar, mas outra coisa é que nas charges que vocês vão ver, a gente consegue encontrar a caricatura. Que o Miani também, durante o texto dele, ele fala que a caricatura muitas vezes é usada dentro da charge justamente para incluir esse ridículo, esse exagero dentro da crítica, né? Como é o caso das caricaturas do Netanyahu, que aparece muitas vezes, seja sozinha, seja com texto, enfim. E que também faz parte do corpus de análise que eu vou falar. A base teórica que eu vou usar é de Miani, que ele explica como deve ser feita a análise detalhada de uma charge, e eu agradeço ao professor por ter me recomendado, porque foi uma base muito boa. Ele diz que inicialmente deve ser feita uma contextualização e ancoragem histórica conjuntural, que foi o que eu fiz, depois uma análise discursiva e depois uma análise de produção imagética e seus elementos semióticos e estéticos, certo? Pode passar. Daí, além da base de Miani, eu utilizo a defesa de que a Pirralha está inserida dentro da imprensa alternativa, que ela remonta desde a época de ditadura, surgiu no Brasil há muito tempo atrás, por exemplo, a partir do Pasquim, o Movimento, a Voz da Unidade, que são projetos de resistência que inicialmente, inclusive, eram panfletos que eram comprados avulsos, imagens avulsas, e depois passou a ser páginas ilustradas e também nos jornais, como a gente consegue ver atualmente. Antigamente era vendido de mão a mão, né, no Brasil. E veio inicialmente da Europa e depois chegou no Brasil. Durante a ditadura, ela foi essencial como resistência política, e a pirralha entra nesse contexto, como eu falei anteriormente, sendo uma grieta, que é um termo dado por Giró, eu não sei pronunciar o nome dele, que é basicamente uma rachadura no discurso dominante. Tá aqui, ó, pronto. O conceito de Giró, de 2010, grietas, fissuras no sistema midiático, espaços onde emergem vozes silenciadas. Como ela se aplica a isso? Justamente por ser uma publicação independente, que é uma ruptura, que não tem espaço midiático, a gente não vai ouvir falar da pirralha, e olha que é um corpus muito sólido de charge. Eles fizeram uma escolha muito robusta das charges que tem nos perfis dos chargistas, né? E também Larissa Bulhões traz a ideia de que as charges desempenham uma função desideologizadora, ao expor representações distorcidas que ocultam antagonismos e legitimam estruturas de dominação. Ou seja,
desmontam termos, entendeu? Desmontam termos de autodefesa. Então, elas entram nos termos dominantes e elas desmontam esses termos, como é o caso de civis que são culpados, terrorismo, como é o caso de algumas autoridades de Israel que chegaram a dizer que os palestinos poderiam ter se levantado contra o Hamas, poderiam ter defendido, enfim. Discursos assim, né? Metodologia geral da pesquisa. A minha pesquisa tem análise, tem natureza qualitativa, exploratória e descritiva. As etapas foram: primeiro, eu fiz a leitura integral da edição, tanto é que eu analiso, eu incluo a capa como análise, eu incluo o prefácio, que ele contextualiza, inclusive a charge, um contexto histórico do Brasil, enfim, mundial, o expediente, e tomo como base a ideia de que desde o início, desde a capa, eles já contam uma história, já mostram para o que veio, entende? Então, primeiro eu fiz a leitura completa, catalogação das charges, tirei print de todos, coloquei no Drive, e logo em seguida eu fiz uma planilha e fiz uma descrição verbo visual. Ou seja, separei página, autor, eu acho que, inclusive... Aqui, pode passar, para o pessoal ver. Não vai dar para enxergar tão bonitinho, mas, ó, separei página, fiz por autor, fiz por página inicialmente. Aí, como o Miane pede para contextualizar historicamente, essa tabela aqui de contexto histórico é basicamente o mesmo para todos, que é o contexto israelo-palestino, né? Aqui é a descrição detalhada dela. Eu não fiz interpretação nessa planilha, eu fiz a descrição do que eu via, entendeu? Obviamente que, como Miane defende, cada pesquisador vai ter a visão de análise diferente do outro, né? Mas, assim, eu tentei ser o mais objetiva possível. E coloquei as cores também predominantes, todas as cores que eu enxerguei nas charges. Fiz isso nas 57 charges, pode passar. Logo em seguida, eu denominei as charges como C, enfim, usei o C para denominar elas, uma forma de categorizar, e categorizei por autor, como vocês estão vendo aqui. Então, Biradantas, Ikenga e tal. Do 1 até o 57. Em seguida, quando eu criei a pasta no Drive, eu busquei os padrões que apareciam por autor, tentei fazer, mas achei mais produtivo e mais interessante para a minha análise criar categorias de temáticas. Porque por autor também ficaria muito extenso, né? 19 autores e tal. Aí eu criei as 7 categorias que vocês vão ver. A primeira categoria é genocídio e extermínio, que aparece logo no início. A primeira charge da pirralha já mostra genocídio e extermínio. O que significa essa categoria? Ela mostra explicitamente morte em massa, entendeu? Então, crânios, corpos, você vê a cidade de fundo, mas no início são lápides, aqui na primeira figura do Biradantas. E, como eu falei, essa charge, ela é o welcome, ela abre a revista. Então, ela, como se simbolicamente, eu acho que foi uma escolha editorial, talvez não tenha sido, mas uma coincidência boa. Ela já mostra como se você estivesse entrando no conflito, né? E também a segunda, aqui, que vocês podem ver. Inclusive, aí esse personagem fala, você está vendo algum genocídio? E o outro personagem diz, não, esse soldadinho, em cima de um monte de ossos. Então, genocídio e extermínio, eu chamei de GE e categorizei como mensagem explícita de extermínio e morte. Depois, crítica direta por meio do nazismo, como é o exemplo do que vocês estão vendo aqui, no qual uma bandeira de Israel se transforma numa suástica, que é basicamente para trazer uma ironia histórica, para trazer o absurdo que é o povo judeu ter sofrido essa perseguição, o genocídio que aconteceu na Alemanha, não deslegitimizando, nem inviabilizando, nem comparando não, a quantidade de mortes, não tem nada a ver com isso, mas justamente fazendo uma comparação histórica, entendeu? Aí a gente vê esse exemplo também em outras charges, mas eu trouxe só essa para vocês terem uma noção. A categoria que mais aparece charges é vítima e humanização. Eu acho que é a base da revista, que é quando o foco principal são as crianças, são as mulheres, e que tocam no fundo. Então, elas fazem um apelo à sensibilidade, um apelo à humanização mesmo, né?
Aqui, como nós podemos ver, o repórter pergunta a ele o que ele vai ser quando, o que ele quer ser quando crescer, ele responde vivo e livre. O Ikeda. Tá com tempo. Aí o outro é discurso de neutralidade e reação internacional, que é mostrando representações da ONU ou de instituições internacionais do silenciamento ou hipocrisia diante da situação. E o outro é líderes de responsabilização, no qual Netanyahu aparece como principal sujeito, como vocês podem ver aqui a partir de uma caricatura, né? E em outra na qual ele está em cima de um mar de ossos. E projeção nacional e disputa de sentido, na qual aparece referências ao Brasil, com o Bolsonaro e o Lula, quando ele fez um pronunciamento sobre Israel e teve uma repercussão midiática, né? Aqui eu trouxe o exemplo do Bolsonaro. E, por fim, intertextualidade artística, que eu encontrei em 3 charges, eu achei importante criar categoria, como é o caso dessa a primeira capa do Capitão América, que eles fizeram uma analogia aqui era o Capitão América esmurrando Hitler. Aí, aqui seria o Capitão América, o título, e eles colocaram Free Palestine. E é isso. Aí tem várias referências aqui atrás. Essa página aqui é muito rica. Essa charge foi a mais interessante de analisar. E ela é uma cópia, como é que eu posso dizer? Uma analogia muito massa da primeira capa do Capitão América. Enfim, aí como eu disse, né, a construção discursiva da edição, capa e textos introdutórios. Desde o início, eles mostram trazendo o vermelho, que tem referência ao sangue dos palestinos, que aparece muito nas charges, o verde e, obviamente, a bandeira da Palestina, né? Mas a gente vê a tinta escorrer e a gente consegue fazer várias análises semióticas a partir disso. Na dimensão semiótica, tem a relação verbo-visual, as charges articulam signos gráficos textuais para produzir discursos políticos, né? E o traço do artista é uma forma ideológica de expressão, segundo Miani. Então, a gente consegue ver uma variedade de estilos entre chargistas, entre hipérboles, analogias, caricaturas, usando o grotesco para representar o poder, e metáforas visuais recorrentes, como é o caso do moedor de ossos, e intertextualidade crítica, uso de memórias visuais coletivas para intensificar o argumento, como é o caso do nazismo. E, como consideração final, eu trago aqui. As charges da revista Pirralha revelam que o humor gráfico atua como uma prática discursiva de resistência, articulando forma, cor e metáfora para denunciar violências e disputar sentido sobre o conflito Israel-Palestina. Conforme Miani, a charge revela e defende uma ideia. E, nesses corpos, essa ideia se materializa em um posicionamento humanitário, anticolonial e crítico ao discurso hegemônico. A análise dos 7 eixos temáticos evidenciou que a Pirralha não apenas comenta, ela interpreta, toma posição e rompe com a neutralidade midiática. Assim conclui-se que o humor gráfico intensifica a denúncia, humaniza as vítimas e transforma a charge em memória, crítica e ato político. E é isso, gente. Obrigada. Referências e obrigada no final. Obrigado, Ilaila. Então, como de praxe, né, vou passar a palavra para o nosso convidado externo, o professor Tiago Mandeneto, da UFPE, para tecer seus comentários. Bom dia. Quero agradecer o convite do professor Amaro Braga, amigo e parceiro de várias iniciativas acadêmicas ao longo das últimas décadas, livros, bancas e tantas coisas mais. Quero cumprimentar a colega de banca, a professora Gabriela, e cumprimentar quem está aqui presente também, e Laila, pelo trabalho. É um prazer muito grande ler o trabalho. Fiz aqui algumas notas e vou aqui compartilhar com você, e Laila,
com o seu orientador e com a professora Gabriela e com o público, sobre o seu trabalho. Seu trabalho é um trabalho muito gostoso de ser lido, sobre um tema que está muito quente, né? É um tema que está muito em voga. E está construído de uma maneira que facilita a leitura, na minha opinião. Eu fiz algumas considerações, mas nada que desabone ou diminua a importância acadêmica do seu trabalho. Coisa de professor chato, detalhista, que acaba ali achando uma coisa ou outra, na intenção de refinar mais e melhor a tua produção. Vamos lá. Eu acho assim, e isso eu digo a você, e Laila, e digo a todos os meus orientandos e das bancas que eu participo. Ao final de uma banca, sempre é preciso fazer uma revisão de ABNT. Eu, particularmente, sempre digo aos meus orientandos e orientandas que é melhor pagar. É melhor pegar um especialista na área que vá ali e resolva essa perfumaria. Tem aqui e ali um probleminha de ABNT e algumas ponderações mesmo, entendeu? Tua introdução. Você logo de cara apresenta esse corpus da revista como algo revolucionário. Eu acho assim, alguns termos academicamente a gente deve evitar, porque dão uma conotação, tipo, quando eu digo que é revolucionário, eu vou ter que, no mínimo, fazer uma nota de rodapé explicando por que é revolucionário. Academicamente falando, não me parece o melhor termo a ser utilizado. E dar uma revisada na redação. No segundo parágrafo, você diz: a edição que foi analisada e foi anteriormente citada é o teu segundo parágrafo, entendeu? Ela ainda não foi citada. Aqui, ali aparece Israel e Palestina com letra minúscula. Você faz uma ponderação falando dos chargistas no terceiro parágrafo sobre os lados do conflito. Da maneira que você redigiu, parece que você tem chargista na publicação pró-Israel e pró-Palestina, que não é o caso, são todos pró-Palestina. Então, porque na maneira que você está colocando na redação, parece que tem um pouquinho de cada coisa, entendeu? Eu, particularmente, não recomendo citações da introdução. Citação direta, com recuo, parágrafo. Mas aí, Laila, é um preciosismo meu. Pode ser que seu orientador não veja problema com isso. Eu, particularmente, não gosto, tanto na introdução como na conclusão. Eu tenho a impressão que é o autor, é a autora que está ali e deveria evitar citações diretas. Não tem problema de citar autor, mas, assim, citação direta, eu, particularmente, não acho bacana, entendeu? Eu não vou me ater aqui aos detalhes da BNT, porque eu vou mandar para o seu orientador e ele te passa, entendeu? Na página 11, eu fico com a impressão que você elenca muitos objetivos, se não seria o caso, por ser um TCC, de concentrar mais os objetivos, né? Porque, assim, ao final, você acaba não conseguindo cumprir tantos objetivos, entendeu? E não tem nenhum problema de não cumprir. O problema é ele estar aqui nessa quantidade, entendeu? E eu penso que uma parte razoável do que você diz na introdução podia estar num tópico de justificativa. Eu acho que você emendou a introdução com a justificativa. Não tem um tópico específico de justificativa e você entra ali direto justificando o porquê. Como eu disse, eu não vou entrar aqui nos detalhes de palavra repetida e tal. E eu sugeriria, no tópico 3, que você mudasse o título, porque eu acho que ele não está à altura do conteúdo que você debate nele, entendeu? Porque o título é Como Estudar as Charges. E você, no corpo do capítulo 3, do tópico 3, você fala muito mais do porquê estudar as charges do que como estudar as charges. Tá? Aí aqui, o que tiver grifado são ponderações de ABNT. Na página 19, você usa o termo GAG, uma GAG imagético-textual. Tranquilo, eu acho assim importante. Eu só acho que assim,
nós temos que partir da premissa que todo mundo que lê não é desse universo nosso. Então, caberia, no mínimo, uma nota de rodapé para explicar ao leitor leigo o que é uma gag. Mas, como eu disse, é preciosismo. Eu fiquei com uma sensação, Elaila, de que seria importante ter as charges antes da análise delas. Você entra ali na página 23 com um quadro 1 do inventário detalhado do corpus chárgico da revista Pirralha, muito bem elaborado, muito detalhado, mas eu acho que academicamente e também visualmente talvez fosse mais bacana ter primeiro as charges e depois o inventário. E você, no inventário, trata de todas, mas no corpo do trabalho você elege algumas e coloca todas no anexo. Né? E eu fiquei com a sensação de que talvez fosse melhor ter eleito algumas e não ter analisado todas nesse quadro, por ser um trabalho de TCC. E aí, ampliar demais, veja, a revista tem muita charge, e aí você, ali no quadro de análise, você analisa uma por uma, mas depois você não tem fôlego durante o trabalho para fazer isso com todas, e nem acho que deveria. Acho que deveria ter um recorte, o que pode, inclusive, gerar para você e para o seu orientador várias publicações, porque você pode fazer vários recortes, gerando vários artigos, né? Então, aqui, por exemplo, na 33, você diz no penúltimo parágrafo, antes do item 4.1, que propõe a observação da charge como signo ideológico e discurso dissertativo. Essa abordagem ultrapassa a simples descrição iconográfica, buscando compreender como os elementos gráficos materializam posições ideológicas e críticas sociais. E eu senti, Laila, falta disso na tabela. Eu acho que ali você não tem um espacinho na tabela fazendo uma leitura mais subjetiva das posições ideológicas e das críticas sociais. Aí é que você passa a falar das charges. Como você disse na sua apresentação, você diferencia charge e cartoon, você acaba se repetindo aqui algumas vezes, né? Você acaba falando isso algumas vezes. Sugiro melhorar a qualidade da imagem que está na página 38, a imagem, o quadro 2, ele está um pouquinho desfocado, pelo menos para mim. Deu ali uma dificuldade para ler. Já me encaminhando aqui para o final dos meus comentários. E aí tem essa sequência toda das charges. E, assim, eu acho ruim, academicamente também, fechar alguns tópicos com as charges. Você faz isso em vários tópicos, né? Você ali, por exemplo, naquele do Capitão América, você fecha com ele. Aí eu acho assim, precisava ter texto depois da charge, analisando ela, ou fazendo fechamento, anunciando o tópico posterior. É ruim, academicamente, fechar com a charge, entendeu? E isso se repete em alguns tópicos, né? E eu acho assim, você podia carregar um pouco mais nas tintas na conclusão. É um trabalho muito bacana, com uma contribuição acadêmica muito grande, faz um debate muito bacana, resgata uma revista que eu particularmente não conhecia, a Pirralha, conheço vários dos autores. Ontem mesmo eu estava trocando WhatsApp com Bira Dantas, né? E acho que tem ali condição de, na conclusão, que você faz ali no aprofundar mais um pouco quais são as conclusões que a Elaila tira do trabalho. Porque a introdução é longa ao ponto de ser o caso de dividi-la em introdução justificativa. Mas é um trabalho de grande relevância acadêmica. Quero parabenizar você, parabenizar o seu orientador e dizer que acho que é empolgante ver esse debate sobre a Palestina, somente num momento como esse, em que o povo palestino
merece toda a nossa solidariedade e que a charge e a arte cumprem um papel diferenciado ao tentar buscar o humor em temas que não são fáceis de buscar humor. Não são temas suaves, né? E, às vezes, o riso vem acompanhado de uma lágrima em algumas charges, porque ali você vê toda a violência, toda a agressão de Israel com a Palestina. Então, seria isso. Parabéns mais uma vez ao Amaro e a você. E muito obrigado por esse convite. Obrigado, professor Tiago, pelos comentários. Laila, você quer comentar agora? Eu posso esperar a professora falar. Aí qualquer coisa eu faço um fechamento. Isso é mais fácil. Ok, tudo bem. Então, passo a palavra para a professora Gabriela. Bom dia a todos e todas, primeiramente. Queria agradecer o convite do professor Amaro, o convite da Ilaila também, cumprimentar o professor Tiago. E assim, já iniciando as minhas considerações sobre o trabalho, primeiramente, queria parabenizar você, Ilaila, pelo tema e pela sensibilidade. Percebi que a sua escrita é uma escrita muito ativista, né, pró-Palestina, e embora isso seja muito importante, né, nesse circuito para poder construir a percepção e a indignação, né, em relação à causa, e até ter os primeiros insights sobre o que vai ser pesquisado, sobre como você vai se debruçar do tema, toda essa questão da indignação política é extremamente importante. Mas, assim, já endossando um pouco da fala do professor Tiago, é importante você se desvencilhar desse excesso de indignação na hora que você for praticar uma escrita acadêmica. E, principalmente, na hora que você vai colocar a sua percepção enquanto ativista, né, pró-Palestina, dentro do texto e dentro da construção tanto da metodologia quanto da ideia em si. Por quê? Porque não que eu esteja querendo que você seja neutra, mas porque é importante você criar essa percepção para ter uma escrita mais objetiva, inclusive para poder ir entendendo como você pode fazer mais críticas dentro desse circuito. Então, a minha primeira sugestão nesse contexto é que você coloque, né, o seu objetivo geral, que eu não percebi ele de forma nítida. Então, fora o objetivo geral, já que você colocou a justificativa e os objetivos específicos, eu acho importante estar colocando o objetivo geral para quando o leitor for ler o seu trabalho, entender o que é que você quis ali. Eu falo isso porque a minha dissertação de mestrado foi um estado da arte, então eu tive que recorrer a muitas pesquisas para poder entender quais eram os objetivos gerais, né? Às vezes o meio acadêmico, ele costuma pesquisar o próprio campo científico, então eu acho importante ter essa construção bem estruturada em relação à sua metodologia, o que é que você está pretendendo e tudo mais. Então, ter o objetivo geral bem caracterizado é interessante. Aí, fora o objetivo geral, eu também recomendo que você faça uma revisão ortográfica para dirimir determinados erros, retirar excessos também, principalmente os excessos romantizados e as adjetivações demasiadas. E também recomendo que você faça uma boa revisão seguindo as normas da ABNT, e isso você entre em consenso com a sua orientação para saber se essas normas da ABNT vão ser as novas, né, já que deu uma mudança, ou se fica ainda no formato antigo. Tem algumas citações que você faz, citações aparentemente indiretas, mas que você coloca na formatação de citação direta. Não sei se foi um erro seu, tá certo? Ou se é essa nova norma da ABNT que eu ainda não estou muito por dentro. Eu recomendaria deixar no formato tradicional, caso seja um novo padrão, enfim, mas depois você entra em consenso com a orientação.
Então, uma coisa que eu também notei assim na construção textual do seu trabalho é que você sempre associa a pirralha à mídia alternativa. E você não está errado em fazer isso. Mas quando você associa a mídia alternativa, no geral, você sempre acaba exemplificando com o Pasquim, que era na época da ditadura militar. E quando você constrói esse seu texto, você dá a entender que a pirralha ela é contemporânea dessas outras experiências no campo da mídia alternativa. Aí a minha sugestão é que à medida que você for revisando, você coloque assim esse distanciamento de temporalidade, entendeu? Você vê como é que você vai trabalhar no seu texto para não criar essa confusão no leitor. Porque nem todo leitor vai abrir o site da pirralha para saber que ela surgiu em 2020. Então, é importante você ter uma noção em relação a isso para poder esclarecer o leitor. A minha outra sugestão também é que, logo no início, você faz uma pequena introdução sobre a questão palestina, que foi o que você trouxe, inclusive, nessa sua apresentação. E quando você faz essa sua construção, eu senti falta de um processo socio-histórico que a Palestina vive, que é o processo de guetificação. E eu acho que se você se debruçasse nesse conceito de guetificação, você conseguiria trazer mais riqueza de detalhes para a questão da construção socio-histórica da Palestina, e você também conseguiria fazer uma análise diferenciada, inclusive na construção das suas categorias analíticas, sobre a questão da Palestina. Porque a gente vive novos fenômenos sociais, né? Mas que são novos fenômenos sociais que têm como corpo de fundo questões históricas antiquíssimas. Então, a gente hoje tem o neofascismo, tem o neonazismo, e o processo de guetificação, que ainda é um processo em construção de conceito sociológico, né? Acredito isso pelo que o Vacan traz no texto dele, é um processo ainda pouco notado diante desses fatos históricos, e é um processo extremamente grave, porque no momento do texto você vai falar, salvo engano, né, que há um encarceramento a céu aberto. Então, quando a gente fala nesse encarceramento a céu aberto, se trata, obviamente, desse processo de guetificação, que foi justamente o que aconteceu no gueto de Varsóvia, e é o que a Palestina passa atualmente, e agora de uma forma mais pesada, né? mais nítida, mais notória para a humanidade, justamente pelo processo de violência e aniquilação. Então, esse seria um outro ponto. E lembrando assim que o próprio processo de guetificação, né, ele traz justamente essa questão do estigma, que é uma coisa que você coloca no seu texto também. Então, passada essa observação, eu tenho outra também para fazer em relação à construção do trabalho em si. No geral, eu acho que o trabalho está muito rico e ele é muito precioso no campo da comunicação, na análise semiótica e na análise de discurso que você faz. E eu falo isso até enquanto socióloga, uma pessoa que veio do campo das ciências sociais. Então, eu acho que o seu trabalho tem uma coisa muito... assim, que até agora eu não tive a oportunidade de me debruçar, mas assim, é muito rara em termos de rigor, entendeu? De execução, em termos de rigor da metodologia. Então, assim, eu acho que isso é um ponto excelente do seu trabalho, que tem de tudo para se tornar uma pesquisa mais aprofundada no mestrado, inclusive, se você desejar. Então, esse era um ponto que você tem um mérito excelente. E, mesmo com esse mérito excelente, eu acredito que tem coisas assim no seu trabalho que precisam ser retificadas com certa urgência, como, por exemplo, o quadro 2, que ele não está legível, e os quadros que você coloca no apêndice também, os quadros de imagem. Então, a minha sugestão era que eu não escrevi isso nas observações que eu vou mandar para você, tá? Aí essa observação você anota aí. A minha sugestão é que você transforme esses quadros que você colocou no formato de imagem no formato de Word.
porque não há prejuízos para a leitura. Às vezes a gente acaba querendo fazer uma coisa mais voltada assim para o campo do jornalismo, né, com diagramação e tudo mais, mas às vezes é bom se ater aos clássicos, né, digamos assim, ao formato de Word, para fazer com que o leitor tenha uma experiência melhor com o texto e com o conteúdo. No geral, é isso em termos de observação de trabalho. E aí, eu vou fazer o quê? Queria dizer também que quando eu tive contato com o seu trabalho, eu lembrei muito dos quadrinhos do Joe Sacco, que para mim é uma referência quando se fala em relação à causa palestina. E me lembrou muito o meu primeiro contato com a causa palestina, que foi justamente as charges do Latuf, que eu acho que seria um outro grande chargista, se você fosse fazer alguma leitura longitudinal, alguma análise de discurso nesse sentido, para você se debruçar também, justamente nessa linha, né, na análise semiótica e na análise do discurso. E eu queria deixar uma perguntinha para você em relação ao seu trabalho. Deixa eu só encontrar aqui onde eu anotei a pergunta, só um minutinho. Eu queria saber por qual motivo, eu já percebi que você tem um ativismo muito grande, mas eu queria saber especificamente de você. Por qual motivo você escolheu o tema e o objeto empírico, né? Queria saber qual foi a sua motivação pessoal para isso, qual foi o percurso que levou você também a encontrar a revista Pirralha, se foi meio no escuro, se você já tinha alguma referência, porque pelo menos no meu horizonte, quando se fala em charge, questão palestina, o primeiro nome que aparece, além desses autores que você usou, é o Latuf. Então, eu queria saber o que foi que levou você a construir essa percepção da causa palestina através da revista Pirralha e a motivação do seu tema e do objeto empírico. É isso, mais uma vez, e Laila, eu ratifico os meus parabéns pelo trabalho, ele foi construído de uma forma muito preciosa, muito minuciosa na análise, e fora essas questões de acabamento, eu acho que você tem um bom material em mãos para poder publicar posteriormente. Tá certo? É isso, gente. Obrigado, professora Gabriela. Então, passo a palavra para você fazer as réplicas e responder a pergunta. Ok. Gente, eu quero agradecer, né? Primeiramente ao professor pelas considerações, todas são muito válidas. Eu fico muito feliz de estar tendo contato com esse processo científico. Eu fiz parte de 2 PIBICs, então estou muito acostumada a receber lapada e crítica, e eu acho muito divertido isso de a gente perceber também a humildade e perceber que tem que ficar corrigindo, tem que ficar revendo, tem que ficar revendo. E eu sabia, por exemplo, que quando o Amaro lesse, ele ia encontrar defeito, e eu não ia ter visto esse defeito, vocês iam ver também. Então, eu fico muito, muito entusiasmada, sinceramente. Agradeço de verdade. E vou fazer as correções. Algumas coisas eu não sabia, outras coisas eu sabia, outras coisas eu suspeitava. Enfim, eu estou muito nervosa para falar de tudo, mas eu agradeço ao professor pelas considerações. E, em relação à professora também, agradeço. Eu vou responder a pergunta, que eu estou perdida já. A pergunta é o seguinte, por quê, né? Então, eu, além de ter escolhido jornalismo para escrever, eu sou obcecada por crônica desde criança, graças à minha mãe que está assistindo esse TCC, e eu sou obcecada por charge também por conta da crônica, né, que tem, enfim, a charge e a crônica, elas conversam entre literatura e jornalismo, e eu consumo bastante charges. Gosto de analisar as charges, conheci e me aprofundei as charges a partir da Laerte. A Laerte, ela construiu muito do meu pensamento crítico multifacetado, tipo assim, é isso ou não é, entendeu? De você duvidar dos sentidos. E eu acho muito divertido isso de interpretar charges. E também, na verdade, o gatilho de analisar charges foi por conta da disciplina do professor Mário Braga, que eu paguei quadrinho com ele, então ele é o responsável, querendo ou não, por eu ter retornado para charges. Quando eu paguei quadrinho com ele, eu não sei se ele lembra, mas eu analisei a charge da Laerte e fiz uma análise discursiva também da charge da Laerte. Eu não lembro se era questão de gênero, mas era algo relacionado a isso. E
é isso, eu gosto muito. Eu escolhi um corpus que eu fosse gostar de analisar, porque eu sei que o TCC é um negócio difícil de fazer. Eu tenho muita ansiedade, então foi um processo muito cansativo para mim, por causa do meu neurológico, sabe? Então, eu escolhi porque eu gosto. E eu encontrei a pirralha porque o meu TCC ele enviesou em muitos caminhos. Inicialmente, como eu sigo muitos chargistas, eu sigo inclusive alguns que são da pirralha, eu pensei em analisar um chargista. Foi uma loucura. Pensei em analisar um chargista. Aí eu pensei, meu Deus, será que é pobre para um TCC? Aí ficava perdida. Aí depois pensei em analisar chargistas alagoanos. Aí percebi que é muito difícil encontrar chargistas alagoanos. Até falei com o Amaro sobre isso. Aí depois pensei em analisar... Aí fui pesquisar produções de análise de charges e percebi que a gente não encontra quase nada sobre um lugar onde as charges são concentradas. A gente encontra nos jornais que são impressos, mas é uma coisa meio assim... meio que os chargistas lutando por espaço no Instagram, sabe? Um negócio meio triste, tipo assim, em publicações de jornal. Eu fiz uma charge sobre isso, e o pessoal tentando ainda buscar espaço. Então, eu encontrei a pirralha numa notícia, por acaso, que falava sobre uma exposição relacionada a Gaza. E ela estava sendo citada. Aí, quando eu olhei, eu falei, cara, tem que ser ela. Eu senti que tinha que ser. E é isso, analisei. Foi muito difícil. E como o professor falou, eu deveria ter diminuído o corpo de análise. É isso. Mas aí vamos consertar, né? Muita charge, eu achei que seria pouco analisar menos charge, aí pensei em fazer um artigo, aí depois percebi que não dava, tinha que ser monografia, enfim, foi um processo muito, muito louco, professora. E é isso. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Obrigada pelos elogios. Ok, obrigado, Laila. E aí, Tiago e Gabriela, vocês estão satisfeitos? Querem fazer mais alguma pergunta? Não, estou satisfeita. Eu estou satisfeito, quero só parabenizar a Laila pela maturidade, porque não é todo mundo que vai para uma banca e entende que as contribuições são contribuições. Ali na ideia de que a gente está num processo acadêmico com professores, mestres, doutores que fortalecem o trabalho dela. E assim é muito bacana quando a gente encontra... eu fui treinada pelos meus orientadores, o Robalinho e o Braga, e toda reunião era tá. E também eu sou muito perfeccionista, então eu quero seguir na área acadêmica, quero ser professora um dia, e eu sei que tem que ser isso. Então, é muito... Isso aqui é bacana, porque assim, você tem a pegada para ser professora, porque você faz esse debate, entendeu? E faz de uma maneira elegante, bem construída, entende? Então, acho que assim, é um grande ganho academicamente, você absorver sugestões da professora Gabriela e minhas. É isso. Queria ratificar o que o professor Tiago falou, porque assim, a maioria das pessoas, no geral, levam como ataque pessoal, como se estivesse dirimindo a qualidade do trabalho. Então, assim, a sua maturidade diante da banca foi excelente. A forma de encarar e principalmente de gostar de receber críticas, porque eu também sou uma crítico dependente, é muito bom, é muito positivo. Ok, então. Eu também anotei aqui todos os comentários que vocês fizeram, né, para me guiar na hora da correção. E a metodologia agora, gente, eu vou abrir uma segunda sala para uma reunião em particular com a professora Gabriela e o professor Tiago. Vocês podem ficar aqui. Eu só peço que o professor... eu vou colocar o link aqui, e aí vocês só fecham a câmera e o áudio, e daqui a pouco a gente volta. Só um momento para eu poder fazer isso. Calma. Vou abrir aqui a ata para fazer uma leitura. Só um momento. Então, ata de apresentação do trabalho de conclusão de curso, do curso de bacharelado em jornalismo. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2025, das 10 às 11h15, realizou-se no curso de jornalismo, antigo curso de comunicação social da Universidade Federal de Alagoas, a sessão de apresentação do trabalho de conclusão de curso intitulado O Conflito Israel-Palestina em Charges da revista Pirralha, um estudo de caso à luz da análise do discurso chárgico, de autoria da graduanda Laila Kathleen Costa de Moraes, matrícula 2021-1148 do curso de jornalismo.
A banca foi composta pela professora Gabriela Vilela Palmeira Ferreira, como examinadora interna, pelo professor Tiago Vasconcelos Modenese, como examinador externo, e por mim, Amaro Xavier Braga Júnior, como professor orientador. Após exposição oral, sintetizando o TCC, a graduanda foi arguída pelos membros da banca e, em seguida, respondeu aos questionamentos que foram levantados. Ao fim dessa sessão, a banca se reuniu em particular e o TCC foi considerado aprovado, atribuindo a nota 10, média, ou seja, com nota 10 por todos os avaliadores. E é isso. Então, Laila, parabéns pela aprovação e pela qualidade do material apresentado. Ficamos muito contentes. Você viu que tem uma série de ajustes aí e de acertos para a gente fazer para a versão final. Agradeço o tempo e a disposição dos nossos professores convidados, né? Também agradeço o grande público aqui presente. Eu acho que eu nunca tive uma banca com tanta gente assim acompanhando. Então, agradeço também a participação de vocês, né? E, novamente, parabéns pelo esforço, pela dedicação. E espero que você passe aí na seleção do mestrado, né? E dê continuidade às suas pesquisas acadêmicas. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, professor. Sobretudo ao Braga, porque ele teve que suportar muito os meus estresses de última hora. E obrigada a todo mundo que participou, principalmente a minha mãe que está assistindo, e o meu irmão, e minhas melhores amigas. Obrigada, professores. Beijo, gente. Valeu. Ai, estou muito feliz. Parabéns aí, Laila. Né? Ótima menina. Né? Obrigada. Espero entrar no mestrado. Se eu entrar no mestrado, eu encontro o senhor de novo no mestrado, né? Mais estresse comigo. Mas vamos lá. Obrigada, gente. Então, tchau. Valeu, gente.